Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Rank lendário fragmentado. Xifeng ficou um pouco surpreso, mas ainda achava que era razoável. Na vida passada de Xifeng, as estatísticas mostraram que, depois do jogo operar por mais de 10 anos, não havia mais do que 3.000 itens de classificação lendária descobertos no domínio de Deus. Agora, no entanto, o domínio de Deus tinha começado a operar recentemente. Então, como seria possível que um item lendário aparecesse aqui tão facilmente? Apenas um fragmento por si só já era um milagre. Blackie e Neve Solitária ficaram perplexos ao ver que o item era apenas de nível lendário fragmentado. Eles ficaram todos animados com algo que era completamente diferente do que imaginavam. Como resultado, seus corações ardentes e apaixonados esfriaram instantaneamente. Isso não é só um golpe? Você não disse que era um item lendário? Por que é só um fragmento? Blackie reclamou com Faust. Não era de se espantar que o velho estranho fosse tão generoso a ponto de tirar um item de classificação lendária. Na realidade, era apenas um fragmento. Não era nem perto de um item lendário. Vocês pirralhos, vocês não estão sendo muito gananciosos aqui? Vocês acham que itens de classificação lendária são como repolhos? Vocês acham que podem encontrar um em qualquer lugar aleatório? Faust, estupefato, repreendeu. Além disso, vocês acham que vocês pirralhos podem obtê-lo com sucesso? É melhor procurarem outra coisa. Não estou tentando menosprezar todos vocês, mas com suas habilidades atuais, é uma meta absolutamente impossível. Não desperdicem sua energia com tais pensamentos. Eu lançarei um feitiço para fortalecer todos vocês, dar a vocês a habilidade de flutuar no ar e causar dano aumentado ao peixe dourado. Enquanto você ferir gravemente o peixe dourado, por um curto período, o peixe dourado entrará em um estado aleijado e não será capaz de se mover. Naquela hora, use essas redes mágicas para pegá-los. Em seguida, Faust tirou 3 redes mágicas douradas, entregando-as ao grupo de Xifeng. Ele então entoou alguns encantamentos, fornecendo ao grupo de Xifeng mais de uma dúzia de bufos, aumentando muito os atributos dos 3. Seus atributos se multiplicaram por quase 3 a 4 vezes e, ao mesmo tempo, eles podiam ignorar até 15 níveis. Quem disse que não obteremos? Com atributos tão poderosos, o sopro do dragão celestial definitivamente será nosso. Olhando para seus atributos aumentados, a confiança de Blackie cresceu instantaneamente em mais de 100 vezes. Neve Solitária também assentiu em concordância. Ele não pôde deixar de desejar poder começar seu ataque ao peixe dourado imediatamente. Em relação à força de Xifeng, os dois tinham uma fé quase cega nela. Xifeng simplesmente havia mostrado a eles muitos milagres. Suas técnicas de batalha eram até incomparáveis. Jovens tão confiantes é algo realmente bom. No entanto, vocês devem primeiro olhar para as quantidades de troca. Faust acariciou sua barba branca enquanto ria. Ele não se importou nem um pouco com as palavras de Blackie. Os 3 verificaram imediatamente as quantidades de troca. Itens de nível 15 bronze e de nível 20 bronze exigiam de 1 a 2 peixes dourados. Itens de nível 15 de ferro misterioso e de nível 20 de ferro misterioso requerem de 3 a 5 peixes dourados. Itens classificados como prata secreta de nível 15 e prata secreta de nível 20 exigiam de 10 a 15 peixes dourados. Itens de nível 15 classificados como ouro fino e itens de nível 20 classificados como ouro fino requerem de 30 a 50 peixes dourados. Itens de nível 15 classificados como ouro escuro e itens de nível 20 classificados como ouro escuro exigiam de 100 a 200 peixes dourados. Item lendário fragmentado exigia 1000 peixes dourados. Havia muitos peixes dourados em todo o rio prateado. Com um único olhar, era possível dizer que havia vários milhares de peixes dourados no rio. Blackie e Neve Solitária não conseguiram deixar de sorrir. Aqui eu pensei que você precisasse de uma quantia astronômica. Não são só 1000 peixes dourados? Nós vamos rapidamente juntá-los para você. Blackie riu. Xifeng também sentiu que não seria difícil para eles obterem 1000 peixes dourados. Só que exigiria muito tempo para isso. No entanto, para obter um item de classificação lendária fragmentada, mesmo a estrela vários dias valeria a pena. Assim que Xifeng e os outros 2 estavam prestes a agir. Antes de todos começarem, preciso dar um pequeno lembrete. O Vale do Rio Estrela não permanecerá no Pântano Silencioso por muito tempo. No máximo, ele desaparecerá do Pântano Silencioso em 4 a 5 horas. Eu também desaparecerei com ele. Se vocês não me entregarem o peixe dourado antes que isso aconteça, não receberão nenhuma recompensa. Faust revelou um leve sorriso enquanto falava. O sistema sou. Missão rara, delicioso peixe dourado aceita. Dentro do tempo alocado, pegue o máximo de peixe dourado que puder e entregue-os a Faust. Quanto mais você pegar, melhores serão as recompensas.
Embora houvesse um limite de tempo, Blackie e Neve Solitária ainda estavam cheios de confiança. Mesmo que não pudessem obter outros equipamentos, seria o suficiente se obtivessem o sopro do dragão celestial. 4 a 5 horas, não é? Xifeng olhou para a figura sorridente de Faust, sentindo interiormente que a questão não era tão simples quanto parecia. Caso contrário, por que Faust seria tão generoso a ponto de exibir um item de classificação lendária fragmentada para a troca? No entanto, o tempo era essencial. Os três imediatamente começaram a pegar o peixe dourado. Nesse momento, a notificação de comunicação de Xifeng tocou novamente. O solicitante da chamada era Neve Gentil. Senhorita Neve, eu realmente tenho que agradecer pelo seu apoio da última vez. Caso contrário, aqueles trolls da internet teriam me pintado como um golpista. Xifeng disse brincando. Em seu coração, Neve Gentil era definitivamente alguém que valia sua amizade, e todo o cuidado e a ajuda dela para com ele provaram claramente isso. Pelo menos você ainda tem um bom coração. Neve Gentil riu docemente. Mais importante, estou entrando em contato com você dessa vez só para perguntar sobre um único assunto. O que aconteceu? Xifeng sentiu interiormente que Neve Gentil se comportou de forma um tanto estranha hoje. Você entrou em contato com pessoas do submundo? Neve Gentil perguntou de repente. Isso mesmo, eles entraram em contato comigo. Xifeng assentiu com a cabeça, dizendo. Ao ouvir o reconhecimento de Xifeng, Neve Gentil não pôde deixar de perguntar com curiosidade. O que aconteceu entre vocês? Nada demais. Eles só queriam algo de mim, e eu me recusei a dar a eles. Xifeng disse calmamente. Como isso pode ser? Embora eu não saiba o que realmente aconteceu, não tente me enganar. Se for apenas um pequeno assunto como esse, aquela pessoa do submundo não me enviaria uma mensagem específica, dizendo para eu não me envolver. O que exatamente aconteceu entre vocês dois? Se você me disser a verdade agora, talvez eu possa oferecer alguma ajuda. A força do submundo definitivamente não é algo que uma guilda sem classificação como a União Marcial poderia se comparar. Só sua força na cidade do Rio Branco sozinha é provavelmente mais de 10 vezes maior que a da União Marcial. Também há muitos especialistas de primeira linha entre suas fileiras que trilham o caminho da escuridão. Se eles fizerem de tudo para lidar com você, pode nem ser seguro para você ficar dentro dos limites da cidade. O tom de Neve Gentil ficou grave enquanto ela falava. Uma pitada de medo em relação ao poder do submundo também coloriu seu tom. Ela simplesmente não conseguia entender como um jogador independente como Xifeng poderia irritar o submundo a tal ponto. Era realmente inacreditável. É verdade. Por que eu mentiria para você? Eles só queriam obter algo que eu possuo, eu simplesmente os recusei e disse para eles pegarem, se pudessem. Realmente não há mais nada. Xifeng disse com um sorriso amargo. Você chama isso de nada mais? Eu realmente admiro você agora. Você é o primeiro a realmente ousar provocar o submundo dessa forma. Neve Gentil quase engasgou quando ouviu as palavras de Xifeng. Felizmente, seu problema não é tão grave. Tentarei explicar para a gerência do submundo e ver se esse problema pode ser resolvido. Espero que esse evento se torne passado. Xifeng não se importava particularmente com a questão do submundo tentar lidar com ele. De qualquer forma, adicionar mais um à sua lista de inimigos não faria muita diferença. No entanto, ao ver Neve Gentil tentando ajudá-lo sinceramente, ele não podia simplesmente não dar a ela o rosto e rejeitar suas gentis intenções. Obrigado. Não precisa disso. Somos amigos, afinal, e é natural que amigos ajudem uns aos outros. Só não esqueça de me vender qualquer equipamento de alto nível que você não precise no futuro. Neve Gentil revelou um leve sorriso antes de desligar. Logo depois, Xifeng se juntou ao grupo de pesca de Blackie e Neve Solitária. Entretanto, antes mesmo de Xifeng alcançar os peixes dourados e atacá-los, ele rapidamente descobriu um problema. Após seus atributos aumentarem, Blackie era comparável a um poderoso amaldiçoador de nível 20 equipado com um equipamento de conjunto prata secreta completo e uma arma ouro fino. No entanto, mesmo assim, os ataques de Blackie causaram menos de 400 pontos de dano ao peixe dourado. Além disso, a velocidade de movimento do peixe dourado era extremamente rápida no rio prateado. Mesmo que as técnicas de Blackie tenham melhorado bastante, de 10 flechas negras que ele enviou, apenas 5 conseguiram encontrar seus alvos. Como resultado, a produção pontos de dano de Blackie foi bastante reduzida. Os 100.000 de HP do peixe dourado eram como uma montanha enorme. Enquanto isso, do lado de Neve Solitária, ele se sentia ainda mais desamparado. O peixe dourado apenas se esquivou e não atacou. Sem mencionar se uma classe corpo a corpo poderia acertar um golpe, para começar, apenas tentar perseguir o peixe dourado era um grande problema. Além disso, a defesa física do peixe dourado era simplesmente muito alta.
Os ataques normais de neve solitária causavam apenas cerca de 200 pontos de dano, e sua produção geral pontos de dano não podia nem se comparar à de Blackie. Para derrubar um peixe dourado até deixá-lo com a saúde crítica, os dois, com suas forças combinadas, precisavam guiar a estrela mais de 4 minutos concentrando seus ataques. A duração total da missão foi de apenas 4 a 5 horas. Nesse ritmo, eles só conseguiram pegar cerca de 70 peixes dourados em 5 horas. Eles não conseguiriam nem 1/10 dos 1000 peixes dourados necessários. Depois de passar muito tempo, Blackie e Neve Solitária finalmente conseguiram pegar um peixe dourado. Neste momento, ambos perceberam que tinham subestimado muito a dificuldade do desafio. Sem mencionar um item de classificação lendária fragmentada, até mesmo um item de classificação ouro escuro era uma ilusão fantasiosa. Este velho já disse que suas forças são muito fracas. Pare de pensar no sopro do dragão celestial e seja mais realista. Caso contrário, vocês podem não conseguir nada no final. Faust, que flutuava no ar, sorriu. Na verdade, Faust só provocou o grupo de Xifeng por diversão ao tirar o item de classificação lendária fragmentada. No domínio de Deus, até mesmo um item fragmentado de classificação lendária era um item incomparavelmente precioso. Seu valor era mais de 10 vezes maior que o de um item de classificação épica. Se alguém tivesse sorte, poderia até mesmo restaurar o fragmento lendário em um verdadeiro item de classificação lendária. Então, quem é Estrelaia disposto a doá-lo? Foi por isso que Faust estabeleceu um valor tão irracional e inatingível para a troca. Aquele velho maldito. Ele claramente está brincando com a gente. Blackie xingou no chat do grupo. Líder, o que fazemos agora? Devemos desistir dos itens lendário fragmentado e ouro escuro e ir atrás de um item ouro fino. Neve Solitária já havia desistido de um item inatingível. Xifeng balançou a cabeça, dizendo: Vocês se concentrem em pegar o peixe dourado. Eu vou tentar sozinho. Era impossível para Xifeng desistir do item lendário fragmentado. Quem sabia quando ele teria outra chance de encontrar um item lendário fragmentado? Além disso, a dificuldade de obter um seria definitivamente muito maior do que agora. Se ele não conseguia nem obter um item lendário fragmentado, como ele poderia garantir um item nível lendário no futuro? Logo depois, com seus atributos agora bastante aumentados, Xifeng correu em direção a um peixe dourado que atualmente nadava no rio prateado. Cortar! Uma luz negra cortou o abdômen macio do peixe dourado. Ele atingiu o peixe dourado antes que ele pudesse reagir, um dano de mais de 1.400 pontos aparecendo acima de sua cabeça. Imediatamente depois, Xifeng enviou um corte normal no peixe dourado, causando mais de 800 pontos de dano. Em seguida, Xifeng brandiu o lago prateado em sua mão. 3 arcos elétricos se entrelaçaram em 8 peixes dourados. Instantaneamente, danos de 1056, 1384 e 1758 apareceram acima de suas cabeças. Num piscar de olhos, o peixe dourado perdeu mais de 6.000 de HP. Os danos assustadores surpreenderam Faust. Nada mal. Faust elogiou enquanto acariciava sua barba branca. No entanto, ele ainda não tinha um fio de crença de que Xifeng poderia obter o sopro do dragão celestial. Por outro lado, havia uma grande possibilidade de ele obter um item de classificação ouro negro. Irmão Feng. Líder. Olhando para o dano que Xifeng causou, Blackie e Neve Solitária esqueceram de continuar atacando o peixe dourado enquanto seus olhos se enchiam de fanatismo e excitação. Com um dano tão assustador, pode realmente haver uma esperança de completar a missão. Não fique só me encarando, continue seus ataques. Xifeng disse no chat do grupo, suas mãos não parando suas ações enquanto ele falava. Os ataques intensos de Xifeng rapidamente fizeram com que o HP do peixe dourado caísse em velocidade de voo. No final, Xifeng levou apenas 100 segundos para capturar um peixe dourado, usando cerca de 2/5 do tempo de Blackie e Neve Solitária. Como esperado, ainda não é o suficiente. Xifeng franziu as sobrancelhas. Nesse ritmo, mesmo que Xifeng atacasse e capturasse continuamente os peixes dourados sem parar, ele, no máximo, capturaria de 170 a 190 peixes dourados. Ainda haveria uma lacuna imensa dos 1000 peixes dourados visados. Jovem, você realmente me deu um choque. No entanto, eu já disse isso antes, vocês não devem tentar obter o item lendário fragmentado. Com todos os 3 combinados, seria bom o suficiente para trocar por 1 ou 2 itens rank ouro escuro. Faust riu com confiança. Naturalmente, Xifeng não desistiu das palavras de Faust. De repente, uma chama azul clara apareceu flutuando acima da palma de Xifeng. Essa chama era a chama do Diabo Azul Gelo. A chama do Diabo Azul Gelo envolveu todo o corpo de Xifeng, aumentando o dano de Xifeng em 20%. Eu realmente subestimei você. Você pode até controlar uma chama misteriosa. Quando Faust viu a chama do Diabo Azul Gelo, ele mais uma vez levou um choque.
Olhando para o poder da chama misteriosa, ela deveria ser uma chama misteriosa de nível 2. Dominando uma chama misteriosa de nível 2 em uma idade tão jovem, você realmente não é um sujeito simples. Infelizmente, ainda não é o suficiente. Com o suporte da chama do Diabo Azul Gelo, o dano de Shi-Feng aumentou mais uma vez. Ele então atacou zelosamente, enchendo o céu com imagens de espadas. Agora, seus golpes normais sozinhos podiam causar mais de 1000 pontos de dano, enquanto seu cortar causava mais de 1700 pontos de dano. O mais assustador era a explosão de chama do trovão, causando mais de 3000 pontos de dano. No final, Shi-Feng levou apenas cerca de 1 minuto para capturar com sucesso um peixe dourado. Além disso, relâmpago trovejante, divisor de terra e explosão de chama do trovão também causaram algum dano ao outro peixe dourado. Só que os tempos de espera para essas habilidades eram muito longos. Além do peixes dourados nadar constantemente, nunca ficando em um único lugar, os efeitos dessas habilidades em área eram extremamente limitados. Continuando nesse ritmo, Shi-Feng conseguiu pegar algo em torno de 300 peixes dourados em 5 horas. No entanto, ainda era uma grande distância de 1000. Eu realmente não sou capaz de obter o item lendário fragmentado? Shi-Feng se sentiu muito relutante. Não importa o que fosse dito, um item lendário fragmentado era simplesmente muito raro. Encontrar agora era apenas devido à sorte desafiadora dos céus. Não desanime, rapaz. Você já se saiu muito bem. Se todos vocês conseguirem capturar 400 peixes dourados, posso trocar com vocês um item de classificação épica. Considere isso como uma recompensa pelos seus esforços. Faust sorriu, consolando. Fazia muito tempo que ele não via um jovem com tanto espírito de luta. No entanto, com os padrões atuais de Shi-Feng e dos outros, não havia uma grande probabilidade de que eles pudessem ganhar nem mesmo um item de classificação épica. Aquele velho maldito. Ele só sabe brincar com a gente. Mesmo que tenhamos 5 horas inteiras agora, nossas chances de pegar 400 peixes dourados são menores que 40%. Blackie xingou no chat do grupo. Tendo aprendido a lição, ele não xingou mais diretamente. Meu poder de ataque ainda está muito baixo, minha velocidade de ataque também está muito lenta. Preciso aumentar meu dano e velocidade. Shi-Feng entrou em pensamentos profundos enquanto tentava pensar em uma maneira de aumentar suas habilidades. Se ele usasse as granadas de gelo intermediária, com todas as 3 bombardeando uma área ampla do Rio Prateado, eles poderiam capturar mais de 400 peixes dourados. O problema era, no entanto, que ele simplesmente não tinha tantas granadas de gelo intermediária. Além disso, cada granada de gelo intermediária custava 10 moedas de prata. Uma única granada de gelo intermediária poderia causar cerca de 500 pontos de dano ao peixe dourado. Então, matar um peixe dourado exigiria 200 granadas de gelo intermediárias, o que custa até 20 moedas de ouro. Levando em conta a área efetiva das granadas de gelo, cada 200 granadas de gelo mataria cerca de 20 peixes dourados, tornando o valor de cada peixe dourado o equivalente a uma moeda de ouro. Enquanto isso, 1000 peixes dourados equivaleriam a 1000 moedas de ouro. Embora comprar um item lendário fragmentado por 1000 moedas de ouro não fosse diferente de um roubo à luz do dia, para começar, Shi-Feng não possuía nem de longe tanto dinheiro. Portanto, esse método não era viável. O que devo fazer? Como posso aumentar meu poder de ataque? Shi-Feng folheou sua bolsa. Ele conseguiu pensar em mais de uma dúzia de métodos, mas nenhum deles era viável. Neste momento, Shi-Feng descobriu a espada grande de nível 10 de classificação ouro fino que ele coletou do Templo do Sol. Esta espada grande era algo que ele havia preparado para o aumento de nível da lâmina abissal. Ele havia se esquecido completamente dela devido a estrela muito ocupado. Agora que ele coletou 10 alvoreceres prateados, ele poderia aumentar o nível da lâmina abissal. Isso mesmo! Se eu puder elevar a lâmina abissal para o nível 10, seus atributos aumentarão massivamente. Talvez seja possível naquela época. A inspiração atingiu Shi-Feng. Haveria um ponto de verificação para armas a cada 10 níveis, e haveria uma grande melhoria quando esses pontos de verificação fossem alcançados. Agora mesmo, a lâmina abissal de nível 5 poderia rivalizar com uma arma de prata secreta de nível 10. Se ela devorasse uma arma de ouro fino e 10 armas de prata secreta, ela passaria por um crescimento impressionante. Vamos começar a devorar, então. Shi-Feng imediatamente escolheu aumentar o nível da lâmina abissal, iniciando o processo de devoração. À primeira vista, o deserto de Kabulu era composto principalmente de silt e cascalho. Havia também muitas pastagens e terras agrícolas abandonadas. De tempos em tempos, sons de corvos grasnando reverberavam por toda a terra. Monstros de nível 10, como javalis de presas brancas, bisões grandes e abutres, vagavam por esta terra, e todos eles eram extremamente ferozes. Nesta fase do jogo, uma área de monstros de nível 10 era um lugar extremamente perigoso para os jogadores.
No entanto, em um certo pasto no deserto de Cabulu, um time de 20 homens atualmente farmava em javalis de presas brancas. Estamos quase terminando de limpar os monstros aqui. Pequena sombra, vá atrair mais monstros. Um belo jovem comandou. Este jovem usava um conjunto de armadura dourada e empunhava uma espada larga. Sim. O assassino de nível 9 chamado Pequena Sombra respondeu muito respeitosamente. Ele então se virou para atrair mais monstros. Se um jogador comum testemunhasse essa cena, provavelmente ficaria incomparavelmente chocado. Um assassino de nível 9 usando equipamento de conjunto de ferro misterioso era definitivamente um especialista do domínio de Deus. Não importa em qual guilda grande tal especialista se juntasse, ele seria um dos escalões superiores da guilda. No entanto, tal especialista estava inesperadamente disposto a assumir o papel de um garoto de recados, e não havia nem mesmo um indício de ressentimento ou raiva em seus olhos quando tratado como tal. Pelo contrário, havia até mesmo um indício de orgulho neles. O quê? Neve. O jovem de armadura dourada ficou um pouco surpreso quando recebeu uma solicitação de comunicação dessa pessoa. Ele atendeu a ligação e falou em um tom suave. Neve, já faz um tempo que você não me contata. Como você tem passado ultimamente? Eu realmente não sei por que você insiste em ficar em uma guilda como Ouroboros. Você não vai se desenvolver mais se juntar a mim no submundo? Feng Xuanian, eu já disse isso antes, não vou me juntar ao submundo. Dependerei de mim mesma para criar meu próprio legado. Estou apenas procurando por você hoje para pedir sua ajuda em um assunto. Neve Gentil disse calmamente. Diga, então. Contanto que seja um pedido seu, eu me esforçarei para cumpri-lo. O jovem de armadura dourada disse imediatamente com um sorriso. Esta foi a primeira vez que Neve Gentil veio até ele pedindo ajuda. Anteriormente, Neve Gentil constantemente tentava colocar distância entre eles, então esta era uma oportunidade de ouro para ele se exibir. Não é nada demais. É sobre a mensagem que você me enviou antes, me dizendo para ficar fora desse assunto. Eu entendo o cerne do problema, e não é apenas um pequeno conflito? Além disso, Yifeng é um amigo meu. Então, espero que você possa me dar uma cara e deixar esse assunto de lado. Disse Neve Gentil. Yifeng, é. Feng Xuanian franziu as sobrancelhas. Ele não achava que Neve Gentil iria perguntar a ele sobre esse assunto. Isso mesmo, é Yifeng. O que você acha? Neve Gentil perguntou. Já que você já falou, naturalmente, não haverá problemas. Pode ficar tranquilo, falarei com meus subordinados sobre isso. Feng Xuanian sorriu. Logo depois, Neve Gentil desligou a ligação. Neve, por que você se importaria tanto com aquele Yifeng? Você normalmente não dá muita atenção a mais ninguém. Não me diga que você gostou daquele pirralho. Zhao Yueru, que estava ao lado de Neve Gentil, riu, a expressão que ela revelou sugerindo que os dois deviam a estrela envolvidos um com o outro. Você está pensando demais nas coisas. Neve Gentil revirou os olhos para Zhao Yueru. Ela então disse em um tom suave. Além disso, não se esqueça de quem nos deu a receita da poção. Não só permitiu que você se tornasse um aprendiz intermediário de poção, mas também está ganhando muito dinheiro com isso. Você não está contando alegremente suas moedas de prata o dia todo agora. Tudo bem, admito que ele foi realmente uma grande ajuda, então devemos ajudá-lo em troca desta vez. Ao ouvir Neve Gentil dizer isso, Ao Yueru era como um gatinho que teve seu ponto dolorido cutucado, agindo de forma lamentável. Além disso, a ajuda de Yifeng não se limita a apenas uma vez. Foi somente graças a ele que conseguimos limpar o modo inferno do cemitério da Lua Negra, permitindo que minha posição em Ouroboros subisse rapidamente. Muitos anciões na guilda também mudaram suas atitudes iniciais em relação a mim, escolhendo ficar do meu lado. Esse resultado me salvou de muitos problemas, e eu nem tive a chance de agradecer a Yifeng por isso ainda. Ajudá-lo com um pequeno problema como esse não é nada. Neve Gentil então continuou. Se o submundo ainda não desistir e ainda desejar lidar com Yifeng, eu só posso usar esse movimento. No entanto, como Feng Xuanian já concordou, não deve haver problemas. Por outro lado, depois que Feng Xuanian encerrou a ligação, seu rosto empalideceu de raiva. Feng Xuanian não conseguia entender que tipo de relacionamento Neve Gentil tinha com aquele Yifeng para que ela realmente falasse por ele. Feng Xuanian estava tentando cortejar Neve Gentil por tanto tempo, mas ela não lhe dera atenção desde o começo. Agora, o submundo estava apenas ensinando uma lição a Yifeng, mas Neve Gentil imediatamente interviu por ele. O grau de cuidado que ela deu a Yifeng era normalmente alto. Chegou até a um ponto que causou ciúmes em Feng Xuanian. Feng Xuanian tinha dinheiro e poder. Ele também era incomparavelmente bonito. Ele era centenas de vezes melhor do que Yifeng em todos os sentidos. No entanto, Neve Gentil escolheu prestar atenção em Yifeng. Deve haver um problema aqui. No entanto, Feng Xuanian era extremamente claro sobre o estilo de vida diário de Neve Gentil.
Não havia chance de que um personagem secundário como Li Feng pudesse conhecê-la na vida real. A única possibilidade era no domínio de Deus. Deve haver algo que ele tinha aqui que levou Neve Gentil a tratá-lo tão bem. Se Li Feng permanecesse no domínio de Deus, os dois poderiam ter um desenvolvimento mais profundo. Quanto mais Feng Xuanian pensava sobre isso, mais plausível parecia. Os olhos de Feng Xuanian brilharam com um brilho frio. Ele não tinha intenção de ver seus anos de esforço irem para o lixo. Eu absolutamente não posso deixar que Ye Feng permaneça no domínio de Deus. Ele não toleraria o contato contínuo de Ye Feng com Neve Gentil. Ele precisava se livrar de Ye Feng imediatamente. Somente com Ye Feng fora não haveria possibilidade de qualquer desenvolvimento ocorrer entre ele e Neve Gentil. Jovem mestre Feng, você tem alguma ordem? Lobo do Sul perguntou respeitosamente. Eu quero que você desfaça o relacionamento entre Ye Feng e Neve Gentil. Pense em uma maneira de colocá-los um contra o outro, então faça Ye Feng desaparecer do domínio de Deus. No entanto, você não pode deixar os outros saberem que o submundo está envolvido neste assunto. Você entendeu? Feng Xuanian disse friamente. Entendido. Este subordinado executará suas ordens. No entanto, espero que o jovem mestre Feng possa me dar mais alguns ajudantes. Dessa forma, posso fazer as coisas mais facilmente. Lobo do Sul sorriu enquanto falava. Tudo bem. Enviarei um grupo dos guardas do submundo para ajudar você. No entanto, você tem que executar as coisas de forma mais bonita. Disse Feng Xuanian. Ao ouvir o nome Guardas do Submundo, Lobo do Sul ficou chocado e pulou. Ele simplesmente não sabia como Li Feng havia provocado o jovem mestre Feng a liberar os guardas do submundo, a força central do submundo. Além disso, não estava dando tarefa apenas a um indivíduo, mas a um grupo completo. Jovem mestre Feng, fique tranquilo, este subordinado executará suas ordens sem falhas. Garantiu Lobo do Sul. Vale do Rio Estrela. A lâmina abissal na mão de Shi Feng de repente emitiu chamas negras como breu. Essas chamas negras envolveram instantaneamente a espada grande de classificação ouro fino e os 10 alvoreceres prateados. As chamas irradiavam uma temperatura escaldante enquanto derretiam essas armas. A temperatura das chamas negras estava em um nível totalmente diferente em comparação com a chama do diabo azul gelo. Em um piscar de olhos, até mesmo a espada larga de classificação ouro fino derreteu em um pedaço de metal, a lâmina abissal absorvendo continuamente a essência da arma. Após o processo de devoração ser concluído, a lâmina abissal brilhou com uma gigantesca chama negra. A chama negra era como um ser vivo, transformando-se em um dragão negro. O tamanho do dragão era como uma grande montanha com uma altura de cerca de 200 a 300 metros, e escamas pretas como breu que eram ainda mais duras que aço cobriam todo o seu corpo. Logo depois, o dragão negro soltou um rugido de sacudir o céu, espalhando instantaneamente as nuvens escuras no céu. O rugido do dragão chocou todo o vale do Rio Estrela, e até mesmo os peixes dourados no Rio Prateado ficaram chocados, sem se mover. Arma mágica! Faust, que flutuava no ar, soube instantaneamente o que estava acontecendo quando viu a aparição do dragão negro da lâmina abissal. Sua expressão constantemente calma antes mesmo de mostrar sinais de choque agora. Como isso é possível? Um jovem como você realmente controla uma arma mágica e ainda não sentiu sua maldição. Fim dos capítulos 154 ao 156. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!